Graças a Deus, Eze não me odeia, porque ele faria exatamente o que ele fez com o Tottenham hoje, cara. Análise de Arsenal versus Tottenham pela Premier League. O duelo foi na casa do Tottenham, né, no Hotspur Stadium. O Arsenal ganhou de 4-1 com 2 gols de Gyökeres e 2 gols de Eze. O Tottenham marcou um gol com o Kolo Muani, cara. Uma partida que particularmente todo mundo deveria assistir, porque de um lado a gente tem um time que tá indo pra zona de rebaixamento e é um time de Big Six. Do outro a gente tem um time que tá quase pipocando na temporada e talvez consiga de novo perder o título pro City. Então é uma partida que vale muito a pena ver, porque os dois vão estar desesperados. E a partida foi muito boa mesmo. Não tenho do que falar, não tenho nenhuma crítica a essa partida. Ela foi excelente e me impressionou bastante. Hoje eu vou te explicar como é que o Arsenal conseguiu ganhar do Tottenham, inclusive usando padrões que eu citei em um vídeo tem pouquíssimo tempo. Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. Acho que tem tempos que eu não vou ver uma partida que eu não tenho nada a perder assim, cara. Praticamente só é uma partida boa, tá ligado? Uma coisa positiva da saída de Thomas Frank é que esse jogo ele aconteceu. Você vê dois times jogando, um com a proposta defensiva, o outro com a proposta ofensiva, mas o jogo existe, né? Os dois times estavam dentro da partida. Uma coisa que Thomas Frank conseguia fazer, que talvez Igor Tudor não consiga, é fazer com que o jogo seja insuportável de assistir. Então, ele não ataca e o adversário também. Hoje não foi desse jeito, o Tottenham se defendeu, foi uma estratégia defensiva, mas é um time que jogou também, tentou atacar, tentou de alguma forma construir o jogo, apesar das suas grandes dificuldades. Eu lembro a vocês que Tudor acabou de chegar, ele tem nem uma semana no cargo, eu acho, né? Não teve tempo de treinar. Então as mudanças são poucas, mas já dá pra ver um pouco mais de qualidade. Uma proposta de um jogo um pouco mais ofensivo, dá pra perceber esse tipo de diferença aqui. E a sensação que dava em alguns momentos do jogo é que o Tottenham ia conseguir empatar o jogo, né? Quando tava 2-1, por exemplo. A sensação é que talvez o Tottenham fosse realmente conseguir empatar essa partida. E não foi o caso. O Arsenal conseguiu ganhar esse jogo, ok? E jogando melhor. Não dá pra dizer o contrário. O Arsenal foi um time melhor hoje. Acho que quando a gente olha para as formações, deixa clara a proposta de cada clube. E aqui a gente tem as formações, né? Você pode ver o Arsenal com seu 4-2-3-1 e o Tottenham com 3-4-2-1, mas não foi 3-4-2-1, foi 3-5-2. Esse site aqui tá errado, tá certo no SofaScore, né? Se você olhar no SofaScore agora, vai perceber que tá correto, né? 3 volantes e 2 atacantes móveis, né? Um 10 e um 9. Simon jogando de 10, Kolo Muani de 9 e 3 volantes ali só truncando fisicamente, tentando roubar a bola. Foi o que rolou o jogo inteiro. Por exemplo, se eu simplificar a estratégia do Tottenham, a gente consegue ver um time que sim tem proposta com bola no pé, mas é muito diminuída. O objetivo é você dar campo pro Arsenal ou você bater na construção do Arsenal, não deixar ele construir e você atacar o Arsenal, né, roubando a bola. Então você rouba a bola no meio do campo, você rouba a bola no campo de defesa do Arsenal pra você conseguir gerar um contra-ataque letal. E foi assim que o Tottenham conseguiu algumas jogadas, né, sempre nessa de roubar a bola. E eu diria que essa coisa de bater na construção do Arsenal até funciona bem, ok? Funcionou direito dentro da partida, só que não foi o suficiente. Isso porque o Arsenal hoje ele foi um pouco mais atacante, né, um Arsenal um pouco mais veloz pro ataque, sem pensar tanto o jogo. A gente não viu o Arsenal ficar passando bola de um lado pro outro sem parar, botando o Tottenham no campo de defesa e passando bola sem parar como fazia antigamente. Não foi isso que rolou aqui, não. Hoje você vê um Arsenal mais direto ao ponto, mais rápido. Você vê uma dupla de ataque aqui entre Gyökeres e Eze, né? Um 10 e um 9 também. Era um 4-2-3-1, mas também dava pra ver um padrão de 4-2-4, né? Eu acho que esse é o padrão, você pode chamar também de 4-4-2, eu chamo de 4-2-4 porque você via claramente 4 atacantes ali e usando essa galera pra poder atacar. Seja do Gyökeres dropando pra virar meio que um 10 e fazer a transição do jogo, seja o Eze, né, um pouco mais à frente do campo. Então essa formação foi muito legal pro lado do Arsenal, porque ela conseguiu quebrar essa linha de pressão. O Arsenal facilmente se livrava dos dois atacantes ali na primeira pressão e depois tinha que se livrar dessa linha de pressão do meio de campo. E depois que eles se livravam dessa linha de pressão do meio de campo, aí já conseguia lançar a bola nesses dois atacantes aqui. E a partir daí, cara, o jogo rodava muito bem. E aí tem um ponto bem legal, porque nos lados do campo tava difícil de fazer o jogo acontecer, porque tinha uma dobradiça, né? Você tinha o lateral e o zagueiro, né? O zagueiro pela direita, o lateral pela direita, o lateral pela esquerda e o zagueiro pela esquerda. Então os dois juntos trabalhando em cima do ponta. Ou seja, a vida dos pontas estava um pouco mais difícil, só que isso fazia com que ficasse sobrecarregado no meio aqui. A gente vê um Dragusin, por exemplo, né, o tempo inteiro ali em cima de Gyökeres tentando parar ele. Só que uma hora isso pode gerar um erro, cara. Uma hora, inclusive, com essa movimentação, né, esse ataque que movimentou um pouco mais, como eu citei lá no meu vídeo do 4-4-2 do Arsenal, que tá aqui no ar, né? Eu falei, né, sobre esse ataque movimentando. Tava gerando essas situações, onde você tentava acompanhar um jogador e você ia atrás dele e daqui a pouco o outro saía na cara do gol em velocidade. Então a gente vê Saka saindo na cara do gol, a gente viu Trossard saindo na cara do gol e eles desperdiçaram as oportunidades, enfim, cara. Mas o Arsenal hoje, com esse 4-2-3-1, ele tava mais propositivo, mais rápido, mais direto ao ponto, sem tanta construção. Se isso aqui fosse o 4-3-3 que o Arsenal normalmente leva pra campo em outros jogos, a gente veria um Arsenal trabalhando muito mais bola, pensando demais o jogo, e talvez lento demais, em um contra-ataque ia tomar um gol e ia ficar uma situação muito desvantajosa, ia começar a errar, ficar nervoso e com medo de perder o jogo. Eu não senti que em momento nenhum o Arsenal
ia pipocar ou tava com medo de perder o jogo. Na verdade, eu acho que uma parte de mim desejava um pouco disso, só que eles não entregaram, cara. Eles simplesmente continuaram atacando muito bem, com muito controle da partida, mantendo o equilíbrio do jogo, com o jogo sem medo de perder a posse, com o jogo sem medo de propor o jogo, sabe? Tipo, eles não estavam mais assustados com medo de uma derrota, com medo de, a gente vai tentar atacar e vai tomar um gol. Não, o Arsenal tava ali pra poder atacar mesmo. Então o jogo chega até num ponto onde você percebe que é perde e ganha, perde e ganha. O Arsenal perde a posse, aí vai pro Tottenham, o Tottenham perde a posse, vai pro Arsenal, os dois tentando propor de ambos os lados. Por isso que essa partida foi legal, ok? Ela foi legal porque o jogo tava acontecendo. De fato, o jogo estava acontecendo, né? O jogo do Tottenham é um pouco mais difícil do que o que parece. E aqui eu vou te explicar o contexto do jogo, que muita gente não vai te dar. Bom, e esse aqui é o contexto do jogo. Que contexto é esse? Lesão e suspensão. O Tottenham não tem elenco. Romero tá suspenso e tem 1.500.200 bilhões de lesões, né? Não tem jogador pra fazer o jogo acontecer. E esse aqui é um jogo que um Bentancur estaria em campo, provavelmente. Um Maddison, um Kudus, um Kulusevski, Pedro Porro, que é bem melhor de ala do que a opção que eles escolheram hoje, né? Porro tem muito mais qualidade como ala, né? Não é um cara só defensivo. Danso estaria em campo, então Romero e Danso estariam em campo com toda certeza, numa linha de 3. E você poderia ter também um João Palhinha no meio de campo, que daria mais físico pro meio de campo, dificultaria muito esse duelo inicial. Há uma diferença grande física em Bissouma contra João Palhinha, né? Então o João Palhinha vai pra zaga. E João Palhinha tem um passe bem sinistro pra um zagueiro. O volante errando esse passe é ruim. O zagueiro é pior ainda. O zagueiro deixa exposto. Então teve muitos momentos que a gente vê um João Palhinha errando coisas bizarras ali, até porque não é zagueiro, cara. Ele não é zagueiro, tá adaptado. Não foi tão ruim porque ele não comprometeu. Não chegou a ser como Casimiro, por exemplo, quando foi adaptado de zagueiro, né? A gente vê um cara que não compromete a posição, mas que não é bom. Eu quero deixar isso bem claro. Ele não é bom na posição. Ele consegue fazer ela. Talvez a posição certa seria zagueiro central, mas ele tava mais à direita, né? O zagueiro central era Dragocin, que eu gostei dele ser colocado ali, porque a parte positiva dele é o físico mesmo, essa parte. Ele não tem muita qualidade, não, então é melhor até colocar, né, um volante adaptado na direita do que esperar um passe de Dragocin. Então, basicamente, foi isso, cara. A gente tem um Tottenham muito desfalcado que tava jogando limite. Essa partida aqui pro Tottenham é tipo assim, eu quero que você entenda. É tipo, pô, empatou, tá maravilhoso. Ganhou deuses do futebol. É isso. Porque não tem jogador contra o líder da Premier League, que precisa ganhar porque tá a 2 pontos do City. Então, é ganhar ou ganhar. É um jogo, cara, que é do desespero. Os dois lados estão desesperados. E tão desesperados que tive uma partida maravilhosa de jogadores que normalmente não estão jogando tão bem, cara. Gyökeres hoje jogou pra caramba, cara. Eu vou falar mais dele lá pra frente. Mas é basicamente essa mudança, ok? E o Arsenal numa estrutura bem rígida ali em campo e jogando muito, muito bem mesmo. E olha, pro torcedor do Tottenham que tá preocupado com o resto da temporada, você realmente deveria estar preocupado mesmo, ok? Você não está errado. Você que está preocupado com o resto da temporada, você que tá preocupado se o Tottenham vai ficar ou não de pé dentro da Premier League, porque não só tem uma crise de lesão muito grande, como tem uma troca de treinador, a coisa já tava dando errado, mas pode dar sinais de melhora, ok? Você vê sinais positivos hoje em vários jogadores que você pode ver em campo, né? Você tem sinais positivos em várias partes do campo, apesar de alguns negativos também. Mas você consegue perceber qualidade nos jogadores, no goleiro, mas tem alas de qualidade ali, você tem volantes que correm muito bem, você teve atacantes hoje que mostraram alguns padrões interessantes, né? Tem Kolomuani que fez 2 gols, um foi anulado. Eu achei um pouco injusto a anulação, pra ser bastante sincero. Ele foi com a mão nas costas, mas eu acho que o contato foi leve e foi mais uma mão nas costas pra dar espaço com o jogador, né? Não foi tanto pra empurrar o cara no chão. Não, ele não põe muita força no lance. Eu entendo a interpretação, ok? Eu não acho que a arbitragem tá errada, não. De interpretar que Gabriel Magalhães sofreu a falta. Ele simulou bem, ele se jogou bem no chão, assim que sentiu o contato, né? Mas não era um contato que derruba ninguém, não, cara. Deu pra perceber que não houve muita força, não. Não acho nem que ele tava querendo empurrar nem nada, ele só tava querendo dar distância do jogador, né? Botar a mão assim pra dar distância do jogador, mas acabou saindo desse jeito. Com outro árbitro, talvez não fosse marcado nada, vou ser bastante sincero com vocês. Se o 2-2 sai naquele momento, eu acho que o jogo teria sido completamente diferente, pra ser bastante sincero com vocês. Então, eu quero que vocês tenham isso em mente. O Tottenham, ele perde esse jogo, mas ele mostra alguns sinais de diferença, pelo menos. Pode ser significativo daqui pra frente. Mas a situação é muito preocupante, principalmente pelo fator lesão. Se esse treinador não conseguir esse hype inicial, né, de fazer a galera jogar muito, acho que vai ser difícil. E essa vitória do Tottenham era muito importante. Se eles vencessem hoje, mesmo com tudo contra, eu acho que daria uma moral grande pros jogadores pra eles conseguirem fazer mais. Então essa moral, ela meio que não aconteceu, ok? Não aconteceu. Enfim, o Arsenal, cara, pra
deixar claro, no final do jogo, né, o Odegaard ele entra e, como sempre, ele vai pisar um pouquinho mais no meio de campo, construir mais o jogo, e ele dá uma assistência até. E aí você vê o que eu falei lá no meu vídeo do 4-4-2, né, que era começar com o 4-4-2 ou 4-2-4, como você quer encarar, depois ir pro 4-3-3 no final do jogo pra buscar um passe mais qualificado e finalizar o jogo com passe, cruzamento, um Gabriel Martinelli menos cansado vindo do banco em velocidade. Você vê um Arsenal que tem qualidade pra poder atacar com muita força, jogador pra isso, e pode vir pro jogo com uma proposta um pouco mais ofensiva mesmo, largando mão do controle, largando mão da defesa. Talvez seja um time pra não ter tantos clean sheets, ok? Abrir mão dos clean sheets, ser vazado mesmo, tomar 2 gols numa partida, ser 4-2 em vez de ser 2-1 como tá sendo, né? Ou ser em vez de ser 2-0 com um gol no final ou o segundo gol no final, com aquele limite pra ser 1-1, você fazer 3 gols, cara. E aí você tomar um 3-1, em vez de estar naquele 1-0 pra conseguir o 2-0, simplesmente já chegar no jogo com 3 gols, já tendo tomado um e tá 3-1 mesmo e vai finalizar o jogo assim. Porque você já entrega as cartas já. Eu acho que a partir de agora é isso aqui, cara. É abandonar o que tava fazendo antes pra ir com Eze de 10 meio barra segundo atacante, como ele jogou hoje, né? Como quase que um segundo atacante ali atacando espaço o tempo inteiro, não tanto construindo o jogo, né? Acionado perto do gol ali pra definir e usar esse ataque móvel, movimentar, criar essa dinâmica diferente ali, botar um ponta na cara do gol, usar o 9 que não tá brilhando tanto em finalização pra criar mais um jogo, até porque ele tem qualidade pra isso, como ele fez hoje. E ele conseguiu fazer as duas coisas, né? Ele conseguiu criar muito jogo e ainda aparecer na cara do gol. Lembrou um Harry Kane, de fato. A partida dele é maravilhosa em tudo, a pressão tava muito boa. Todos os aspectos que você imaginar, Gyökeres hoje, ele acertou, cara. Ele jogou muito bem, ok? E isso é muito por causa dessa mudança tática, de o time ir mais direto ao ponto. Então, pra mim, esse é o caminho que o Arsenal tem que seguir daqui pra frente. Um caminho onde você arrisca, onde você larga a mão da defesa, dos clean sheets, pra poder marcar o máximo de gol que você conseguir. Se falhar um jogo ou outro, tudo bem. Mas isso vai fazer com que o Arsenal não empate. E vai ser aquele time, e aqui eu vou te explicar o que vai acontecer se ele tentar ir pra esse lado, que é o que realmente pode acontecer, é perder um jogo que não deveria perder. Aí tomar 2-1 de um time porque vacilou e tava atacando muito e deixou exposto. Mas deixar de empatar em 4 partidas diferentes. Acreditem, a maior diferença é esses empates. Olha quantos pontos vão embora quando você tem 4 empates. Às vezes é melhor ter uma derrota do que 4 empates por falta de vontade, por falta de fogo. Eu acho que é o caminho. Vendo essa parte ali, vendo que ele tem esse plano, ele deveria utilizar cada vez mais. Esse 4-2-3-1 que vira 4-2-4 e o 4-4-2 dele ali com um ataque móvel e vai utilizar, cara. Quando você olha pras estatísticas, não tem o que falar, cara. O time do Arsenal produziu muito mais. 1.93 de XG contra 0.76, 6 grandes chances contra 0, 20 chutes no gol contra 6, não tem o que falar. Produziu mais, pontos positivos, não tem o que falar. O Arsenal foi superior pra caramba dentro da casa do Tottenham, vencendo um desafio muito grande, porque hoje era um jogo pra escorregar na casca de banana e vacilar e perder ponto, empatar, sabe? Era esse o jogo de hoje e eles conseguiram ser muito melhor e provar que eles têm time pra ser campeão. Ou seja, isso aqui foi uma partida de um time campeão. Se você tem essa dúvida, não tenha mais. Foi uma partida de um time campeão. E agora eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem, porque eu acho que tem jogadores que eu quero isolar pra poder falar aqui hoje. E se você estiver gostando dessa análise, não esqueça de deixar o like no vídeo. Também tem a opção de hype na aba de comentários no smartphone. E se você quiser ajudar o canal de uma maneira um pouco maior, você também tem a opção de seja membro ativo. Você pode se tornar membro desse canal. Então se você quiser ajudar um pouco a mais, tem essa opção também, ok? Vamos seguir aqui em frente, falar de quem jogou mal e quem jogou bem. Vou começar pelo Tottenham, ok? Eu acho que vou começar por aqui, não tem tantas partidas boas. A gente viu o brasileiro Richarlison ali quase fazendo gol de letra. Se fizesse, eu acho que eu ia citar ele aqui no positivo, porque seria um golaço. Tenho que citar isso aqui, ok? Foi muito legal no fim do jogo ele fazendo aquilo. Mas quando eu vejo quem jogou bem no time do Tottenham, fica bem claro pra mim. Gostei da partida de Dragusin, ok? Eu achei ela boa. Pra o nível dele, ele jogou bem hoje. Gostei da partida de Kolomuani, ok? A partida dele pra mim foi excelente. Acho que ele foi um dos melhores em campo hoje. E eu cito aqui Xavi Simons, não como algo tão positivo, mas boa parte do jogo criativo do time dele era por ele. Ele tava arriscando bastante, ele erra bastante, mas eu não acho que ele se omitiu da partida e principalmente eu acho que Xavi Simons, por exemplo, tá jogando muito melhor do que no início, ok? Ele tá bem melhor, tá mais adaptado à liga, ele tá fazendo tudo mais rápido e ele tem feito coisas muito interessantes, apesar de nem sempre dar certo, até pela falta de qualidade do próprio Tottenham, ok? Mas eu tenho que citar que eu vejo uma evolução gigantesca em Xavi Simons do que ele era no início da temporada do que ele é hoje. Apesar de existir ainda aquela galera, né, que faz highlight negativo do jogador, buscando coisa que não existe. Eu mesmo vi uma página hoje do Twitter que é muito comum da galera repostar, mostrando ali highlights negativos de Simons e a culpa não era dele, ele recebia a bola em cima de 2 marcadores, recebia a bola em cima de um marcador ali, tendo que fazer o impossível porque falta qualidade no esquema ali, né? O Tottenham tinha muitas ideias, era um contra-ataque, dependia muito da qualidade individual dos jogadores. E também tem muitos lances positivos, né, que não aparecem nesse tipo de cenário. E aí você coloca como se fosse muito negativo. Esse efeito rede social é uma desgraça. Teve até gente falando da partida de Cole Palmer no último jogo do Chelsea, falando que ele jogou muito mal, sendo que no final das contas, cara, só teve um lance que ele foi mal de fato, né, que ele recebe a bola em velocidade num contra-ataque e ele acaba vacilando. Eu acho que aqui entra no mesmo cenário. Ele não brilha tanto assim, mas eu não posso
citar ele negativamente, porque boa parte da criatividade do time veio do pé dele, cara. Ele realmente criou vários lances interessantes. Não tinha muita coisa a se fazer, cara. Não tinha muita qualidade em volta dele. O esquema não era tão inteligente pra propor uma jogada realmente muito boa pra ele. Mas eu acho que o Tottenham tem um excelente jogador. Continuo com essa visão pra mim. Eu acho que Simons vai ser muito importante pro futuro do clube. Não vejo um jogador sofrendo com a Premier League, não, cara. Eu vejo um jogador que já tá adaptado e daqui pra frente vai acabar jogando bem, sim. Mas é um papel difícil. Joga sem bola, como foi hoje. Em contra-ataque, onde você tá enfrentando um monte de marcador. Você tem que ser muito bom pra fazer isso acontecer. E tem craques aí que eu conheço que não jogariam bem hoje, cara. Não jogariam. De resto, eu acho que eu não tenho muito mais o que adicionar. Agora, eu vou falar de quem jogou mal, ok? Não gostei da partida de João Palhinha. Achei ela muito ruim. Achei a partida de Ark Gray muito fraca, né? Os dois alas hoje não conseguiram brilhar bastante. Os volantes até foram bem defensivamente, mas faltou qualidade na transição. Uns passe ruim, passe fraco. Gallagher apagado em campo, assim, cara. Um negócio feio, assim. Esse sim você pode cobrar. Esse você pode falar, pô, jogou mal, cara. Jogou mal mesmo. Esses são jogadores que vão participar mais do jogo, ter passe de melhor qualidade e tava dependendo tudo de Xavi Simons. E aí o jogo vira monotemático. Só tem um cara ali e o moleque, ele não tá pronto pra isso, pra assumir essa responsabilidade em um jogo tão difícil. Com a linha bem postada ali, é muito difícil. Então só tinha um cara pra o Tottenham poder buscar. Então eu realmente não gostei do jogo do Tottenham no conjunto geral. Acho que dependeu de mais de um só jogador, né? Ou não, dá pra dizer que os dois, né? Os dois atacantes, pra fazer tudo, né? Pra ser ponta, pra ser atacante, pra ser 10, ser tudo. Não é legal. Não é legal, principalmente contra o Arsenal, que tem uma defesa muito bem postada. E basicamente é isso, cara. Acho que eu não vou comentar mais ninguém aqui do Tottenham. Agora eu vou seguir pro Arsenal, né? Vamos falar primeiro aqui de quem jogou bem. No Arsenal eu diria que a linha de defesa é de se elogiar. Todo mundo, até o goleiro, eles foram bem na linha de defesa. Particularmente eu gostei muito da leitura e tudo mais. Os lances, eles não aconteciam por causa da linha de defesa, cara. A linha de defesa não permitia que nada passasse. Eu acho que o que eu mais elogio aqui é Nkapie, cara. Não só pelos passes e tudo mais, mas ele tava na lateral, tava indo muito bem. A defesa tava perfeitinha. Ele fez o papel inteiro, perfeito. Então, é um jogador a se elogiar, cara. É uma partida difícil, é um jogo complicado. E sim, eu sei, ele joga na lateral. Ele é zagueiro de origem, mas ele joga na lateral. Ele é bem melhor como zagueiro do que como lateral. E ele quebrou o galho direitinho hoje e fez um papel muito bom. Não acho que ele brilhou como brilha, por exemplo, o titular da posição, mas ele fez um papel excelente hoje. E foi mais importante que o resto que tava em volta, ok? Então, eu cito ele aqui positivamente. E aqui, indo direto já pro ataque, eu senti que, por exemplo, o Eberechi Eze hoje tava perfeito, cara. É exatamente porque você contratou ele. E agora ele tem que fazer contra mais times do que só o Tottenham, ok? Ele precisa jogar sim contra a maioria dos times. Times pequenos, times grandes. Gerar esse jogo como ele gerou hoje, cara. Teve alguns lances mesmo que ele acabou perdendo a bola, mas tentando, sabe? E uma hora você vai acertar, ainda mais com aquele volume que tava. E quando ele acertava, cara, eram uns lances muito difíceis de parar. Fez 2 gols ali, um gol foi muito bonito, né? Ele faz um movimento ali que parece de karatê, né? Aquele movimento reverso com a perna. Cara, muito, muito bonito, assim. 2 gols, perfeito. Fez o papel de 10. De segundo atacante também, né? Atacando espaço toda hora e aproveitando o espaço que quem tava em volta tava abrindo pra ele. E é isso, cara. É o que Eze veio pra fazer no Arsenal, cara. Ser esse jogador extra classe. E tava faltando aí nas partidas. E, cara, é incrível o Gyökeres, porque hoje, pela primeira vez, em toda a temporada das partidas que eu vejo dele, ele jogou que nem Haaland, né? Ele jogou uma partida de um Haaland. Só que talvez dê até pra elogiar mais, porque ele foi mais criativo, né? Ele gerou mais jogo, então fez ainda mais, né? E, cara, a partida perfeita, finalização incrível, né? Aquela finalização ali você vê em jogadores de elite, no primeiro gol dele, e depois no final ele acionou ali na cara do gol, ganhou do marcador com força física, finalizou. Eu sinto também que Gyökeres, ele tá melhorando na adaptação. Ele tá mais rápido, ele já entendeu que a liga é difícil. Hoje foi muito legal porque ele não ficou pensando muito, ele transicionava a bola rápido, ele não tentava criar lance difícil, então ele não ficava o tempo inteiro tentando driblar, criar lance impossível como ele fazia na Liga Portugal. Entendendo que o papel é um pouco menor e talvez seja um papel mais inteligente, né? Que você recebe a bola, vê quem tá em volta, passa e depois te devolvem pra você fazer o lance. É uma coisa, por exemplo, que separa ele muito de um Havertz. Havertz o tempo inteiro faz isso. Ele não fica arriscando pra ganhar duelo fisicamente, pra ficar driblando. Ele passa a bola e recebe. Hoje foi o que o Gyökeres fez. E tava mais fácil de achar ele em campo também. Seja porque ele tava dropado como um 10 ali pra você poder acionar ele na construção. E também porque ele aparecia como 9 numa posição muito boa. Ainda falta ajustar, ok? De fato, eu vejo diferenças grandes entre ele e Haaland em posicionamento e movimentação. Haaland é muito melhor que ele nessa parte. Mas pelo menos ele oferece essa criatividade extra. Esse jogo com a bola no pé que é super interessante. Então eu acho muito legal que Gyökeres tem as características próprias dele pra liga, que faça ele chegar no nível ali daquele grande atleta. Era um jogo difícil, era um jogo fechado. Então o Gyökeres foi muito bem hoje. Não tem como dizer que, foi um time fácil. Não. O Tottenham tava muito chato na defesa. Então é de se elogiar. Partida boa de Gyökeres, cara. Realmente hoje ele mostrou pra que ele veio pra liga. Pela primeira vez. Falando de quem jogou mal, sim, teve a galera que foi mal. Os 2 pontas do Arsenal, né? Saka e Trossard. Os dois estavam muito mal hoje. Não tenho do que falar. Eu acho que não conseguiram produzir muita coisa. Saka produziu, pelo menos criativamente, alguns lances legais. Mas também não deu em nada. Eu diria que a partida é fraca dos dois. E principalmente vacilar em finalização. Os dois finalizaram mal alguns lances. Não deveria ser assim. Tinha espaço pra fazer mais. No meio de campo, eu cito o Declan Rice. É a primeira vez no canal que eu cito o Declan
Declan Rice como alguém que não foi bem em campo. Não gostei da partida dele hoje. E hoje eu achei ele abaixo, ok? Normalmente, Rice ele joga muito bem. Eu acho que é a primeira vez que eu cito ele dessa maneira. Todo jogo do Arsenal eu falo que ele tá bem. E hoje não senti. Acho que ele ficou um pouquinho apagado. Talvez pela mudança tática, né? Um time bem mais ofensivo. A galera indo lá pra frente não tem tanta linha de passe. Talvez tenha dificultado um pouco. E talvez ele tenha que jogar de maneira mais defensiva. Eu acho legal que pra Rice brilhar menos e ele joga de maneira mais defensiva, que ele brilha também. Ele é bom nessa parte. Então talvez seja uma questão da mudança. E o goleiro, cara, em alguns momentos eu sinto que quando ele é muito acionado ali, quando ele é muito pressionado, ele falha, ok? Eu sinto que Raya falta nível de defesa. Tô citando ele aqui por causa disso. Não tô citando que a partida dele é ruim, mas eu sinto esse sinal nos últimos jogos, que Raya talvez deveria defender um pouquinho melhor, porque normalmente ele não trabalha tanto. Quando ele trabalha, aí você consegue perceber alguns problemas. Deveria defender melhor alguns lances, ok? Tem vacilado aí nos últimos jogos e eu sei que é culpa dele. Então eu cito ele aqui, cara, porque hoje, por exemplo, no segundo gol que você viu do Tottenham, que foi anulado, eu acho que ele poderia ter ido melhor naquele lance. Enfim, cara, é isso. Acho que minha análise acaba aqui. Tá muito difícil de gravar, então eu vou terminar por aqui. Nos vemos em outro vídeo. Muito obrigado pela sua presença. É isso, rapaziada. Tchau.